Respondendo mais uma dúvida de um funcionário aí que nos questiona sobre ele ter passado mal, passado aí num clínico e depois no cirurgião, e ele refere que ele teve um atestado deste cirurgião e desse clínico dizendo que ele tem uma hérnia umbilical e que ele não poderia trabalhar. E refere que ele recebeu um atestado sem data, sem as datas que ele precisaria ficar afastado. Então, os dias que ele precisaria ficar aí em repouso. Então, ele tem um atestado dizendo que ele tem uma doença, mas que ele não tem um tempo necessário para o tratamento ou para o afastamento. E ele entregou esse atestado na empresa. Ele nos questiona então: tenho uma hérnia umbilical, tenho esse atestado 100 dias de afastamento, entreguei na minha empresa. Como fica isso? Porque eu entreguei na empresa, a empresa não sabe o que fazer porque eu não tenho tempo de afastamento, também não me dá nenhuma posição e eu estou em casa. Posso me prejudicar com isso? Então, nesse questionamento, a gente tem algumas perguntas a serem respondidas. A primeira é sobre o problema de saúde dele, que seria uma hérnia umbilical. Até já falamos aqui um pouquinho sobre isso. A hérnia umbilical, de forma geral, geralmente ela não atrapalha o andamento ou as suas atividades cotidianas ou até mesmo o seu trabalho, inclusive com até esforço físico. Ela é diferente da hérnia inguinal. A hérnia umbilical fica localizada na passagem, do umbigo. Então, é naquela região do umbigo que se forma aí uma bolota, uma bolinha, naquela região umbilical, onde há uma passagem de uma alça intestinal, de uma região ali interna do abdômen. E aí forma uma bolinha. E aí, por isso, às vezes, pode ocasionar dor ou pode vir a encarcerar. Não é comum, mas pode vir a encarcerar, que seria a passagem de algo que não volta. E aí ficaria preso e isso causaria dor neste paciente. Neste caso, a indicação seria uma cirurgia, Se fosse esse caso, seria uma indicação de cirurgia. E aí, por isso, talvez, nesse momento de uma cirurgia, ele não poderia trabalhar. Mas, de forma geral, uma hérnia umbilical diagnosticada, geralmente, vida que segue normalmente, sem nenhuma perda de atividades. Pode trabalhar, fazer atividade física, normalmente, tá? Diferente da hérnia inguinal, como eu falei, que é da região da virilha, tá? Então, isso, uma das respostas. Com relação a um atestado 100 dias de afastamento. Quando a gente tem um atestado médico dizendo que um funcionário, que uma pessoa, que um paciente tem uma doença e a gente não tem ali a previsão do afastamento ou o tempo de afastamento, isso é mais viável de médico para médico, então um relatório médico. Isso talvez não fosse o melhor para a empresa. A empresa, ela não tem que saber o que o funcionário tem ou não tem. Ela tem que saber o que o funcionário precisa do ponto de vista da empresa. Então, o que teria que ter nesse atestado? O tempo de afastamento que esse funcionário precisa para o seu tratamento ou para a sua recuperação ou para o tempo da cirurgia. É isso que a empresa precisa saber. Ela não tem que saber o que ele tem ou o que ele não tem. Então, quando há um atestado para a empresa precisa saber o tempo que esse funcionário precisará para se recuperar. Isso precisa, então, a empresa, quando não tem um atestado com data de afastamento, a empresa precisa mobilizar o seu médico do trabalho ou a empresa que presta o serviço de medicina do trabalho para avaliar este funcionário, para ver como é que ele está naquele momento, se ele precisa de algum afastamento, quanto tempo de afastamento, se ele pode ser encaminhado ao INSS se for um tempo longo de afastamento, maior que 15 dias, e se ele pode trabalhar ou se ele precisaria de alguma restrição nesse momento. Às vezes ele pode até trabalhar normalmente, mas precisaria talvez de alguma restrição.
Então, o médico do trabalho seria a pessoa mais indicada, que saberia onde ele trabalha, o lugar que ele trabalha, quais as funções desse funcionário. Então, essas são as questões que a gente responde aqui. E aí, uma outra coisa importante é, se eu tenho um atestado sem o afastamento, teoricamente, eu não estou afastado e, teoricamente, eu não devo ficar em casa. Teoricamente, você teria que trabalhar. Por quê? Porque pode ser que você, sem um atestado, com um afastamento de dias, né? Quantos dias você precisaria? Quando você for bater lá no INSS, caso você precise ficar afastado mais que 15 dias, você possivelmente não tenha o seu benefício concedido. E aí você teria um outro problema, que ficaria sem receber por um período que é esse período aí que você ficou afastado. Então, o ideal é você pedir para a sua empresa para que marquem a consulta com o médico do trabalho da empresa ou da empresa que presta serviço para a sua empresa, para que haja esta avaliação o quanto antes, para tentarmos ver aí o que você precisa realmente. E aí com isso teremos aí as respostas todas sanadas no seu caso, ok?